Hey, hey, vamos lá então. Vamos continuar a nossa videoaula. Não é verdade? Você já teve aí a introdução, o comece por aqui. Então, por que pense leve, mais hábitos saudáveis? Primeiro, a simples ciência do seu organismo para viver, presta bem atenção, e não sobreviver. Você precisa da sua mente e do seu corpo em funcionamento. Então, nesse sentido, você precisa primordialmente ser capaz de gerar pensamentos. E pensar, por sua vez, vai gerar ações. Pensamentos pressupõem atividade cerebral. Ações pressupõem movimentos, atividades musculares, esquelética e articular. E ambos só são possíveis quando se tem a estrutura e todas as peças que compõem essa estrutura, que é o seu corpo. E quais são as peças principais dessa estrutura? Vamos lá. Combustíveis. O que são combustíveis? Tudo o que é necessário para fazer essa estrutura funcionar. Um organismo humano ele não sobrevive sem alguns componentes primordiais à sua estrutura. Vamos pensar um pouquinho? Músculos, ossos, massa cerebral, glândulas, sangue, órgãos, células. Da mesma forma, o ser humano precisa de bons combustíveis, boas fontes de energia, para que o corpo e o cérebro sejam bem aproveitados dentro dessa estrutura. Então, os quatro combustíveis primordiais do nosso corpo seriam água, que é a maior parte da nossa composição, alimentos, que são transformados em energia, oxigênio, que é vindo a partir de uma respiração, e circulação sanguínea, que é responsável por transportar todos os elementos pelo corpo. Então, ter toda essa estrutura e combustíveis em ordem significa ter um bom metabolismo. Então, entenda uma coisa: todos os distúrbios no organismo é causado por problemas na estrutura ou especialmente nos combustíveis do seu corpo. E tanto a estrutura quanto os combustíveis do nosso corpo estão intimamente ligados aos nossos hábitos de vida. Assim como um carro, nenhum organismo funciona sem ter combustível. Você pode entupir o seu carro de gasolina, encher o tanque de gasolina, mas ele vai precisar de óleo, ele vai precisar de fluido, ele vai precisar de lubrificante, ele vai precisar de vários outros elementos. E o corpo humano é uma máquina. E se ele é uma máquina muito bem desenhada, o cérebro é a central de comando dessa máquina. Então ele está o tempo inteiro monitorando. Faz sentido isso para você? Então ele está sempre monitorando, acompanhando se tem todos os combustíveis necessários para funcionar bem, e etc, e etc. E a lógica é simples, é muito simples. Se um desses combustíveis falta, fique certo que mais cedo ou mais tarde você sofrerá as consequências. Geralmente em formato de doenças. É simples assim. Isso por quê? Porque o seu cérebro tem um modo muito simples de lidar com as adversidades. Se algum dos combustíveis falta ou não é bem absorvido, o seu cérebro ele programa o seu organismo para cumprir basicamente três ordens. Primeira ordem: cortar gastos, contenção de gasto geral, fazendo com que haja uma redução metabólica, deixando energia apenas para as atividades básicas da sua sobrevivência. Por isso dá aquele cansaço, daquela fadiga, daquela lentidão, aquele cansaço estranho que você não sabe de onde vem. Então, o seu cérebro já designou, olha, vamos cortar gastos, temos poucos recursos. E quando eu digo funcionando com o básico, é realmente o mínimo. E nesse momento é que ele começa a
deixar faltar energia para o que não é básico. E é aí que surge o cansaço, como eu já disse. Surge indisposição, baixa libido, mau humor, sonolência, problemas de memória. Ok? Segunda ordem que esse cérebro vai dar: eliminar os gastadores. Para quê? Para que haja uma programação, e aí programando a diminuição de tudo que está consumindo energia em excesso. E sabe quais são os maiores consumidores de energia do corpo? Sabe? Quais são? Os músculos, os ossos, sistema imunológico e neorreológico. Então, alguém aí pediu para abrir os portões da doença? Sim ou não? Então, percebe que essa dinâmica ela é bastante interessante e muito válida dentro do processo? Primeira ordem que o cérebro dá: corta tudo. Segunda, acaba com o que está gastando, consumindo energia demais. E terceira ordem: estoque combustíveis. Por quê? Porque na falta das fontes de energia, o corpo ele recebe ordens para acumular todas elas. Por quê? Porque está em falta, está em escassez. Com isso você engorda, com isso você retém líquidos, com isso você fica com a respiração baixa, com isso você fica com a respiração ruim. Entende? E é como se o raciocínio do seu cérebro ele fosse: espera aí, eu não tenho energia suficiente para funcionar. Está faltando um combustível. Qual é? Não me interessa. Vamos diminuir o metabolismo dessa pessoa, a velocidade do funcionamento dela por precaução. E o resultado? Essa redução metabólica causada pela diminuição ou falta de um ou mais dos combustíveis é o que agrava as epidemias mundiais atuais. As quais nós vemos aí: sobrepeso e obesidade. 67% da população brasileira com sobrepeso. 27% da população com obesidade. E mais de 70% da humanidade já tem problemas com peso. Além disso, 15% das nossas crianças e adolescentes já são obesos. É mais que o dobro. Ou seja, mais que o dobro disso, já estima-se estar com sobrepeso. Aí vem doença circulatória, a maior causa mundial de morte e também de sequelas. Aí vem ateromas, que são placas compostas especialmente de lipídios e tecido fibroso que se formam na parede dos vasos. Aí acumulam-se progressivamente nos vasos sanguíneos, podendo chegar a obstrução total ou parcial, ocasionando uma isquemia tecidual. Aí eles começam a se desenvolver já no primeiro ano de vida. Câncer e uma série de outras doenças crônicas. Para os nossos idosos, por exemplo, a expectativa é que o número de pessoas portadoras de demência e doenças crônicas dobre em apenas 7 anos. Nós estamos hoje em 23. Ou seja, até 2030 a expectativa é que dobre, mas eu acho que isso vai chegar bem mais cedo, se nós não fizermos nada hoje. Deixa eu falar algo sobre o câncer aqui para você. Eu acho curioso, eu acho interessante o indivíduo falar: eu tenho medo do câncer, eu não quero ter câncer. Ok, mas dá uma olhada nos hábitos dessa pessoa. Dá uma olhada nos comportamentos dessa pessoa. São péssimos. Ambiente altamente tóxico, propício para o desenvolvimento do câncer. E aí, ele diz que tem medo, ele não quer. Se eu fosse alguém com maus hábitos de vida, eu realmente teria medo do câncer. Agora, eu não preciso ter medo. Por quê? Porque eu preciso apenas fazer a manutenção, seguir o protocolo de manutenção. A Bíblia diz isso, a física quântica diz isso. Tá lá, é real. Isso é sério. Tá? Então, é interessante. Eu vi 2 exemplos recentemente de pessoas que na superfície pareciam ter bons hábitos, mas quando você vai lá e investiga um pouco mais, não eram tão bons assim. Então, nós temos um sistema anti-câncer dentro de nós, dentro do nosso organismo, e eles funcionam muito bem todos os dias. Nesse exato momento, todos nós estamos desenvolvendo pelo menos 100
100 cânceres diferentes. Isso mesmo. Pelo menos 100 aproximadamente. Só que o nosso organismo dá conta do recado. De combater através do sistema imunológico bem compassado. E é isso que nós precisamos trabalhar. Ser saudável não é combater a doença. É fortalecer-nos para que nós possamos eliminar, neutralizar as possíveis ameaças. Só que, agora o que acontece? Quando a maioria de nós não dá condições para o sistema imunológico funcionar, acontece o quê? As doenças se proliferam. Entre elas o câncer, doenças crônicas em geral. Repito, a maior parte das doenças causadas ou agravadas, elas são causadas ou agravadas por hábitos de vida inadequados. Em aspectos ainda mais práticos, eu estou dizendo para você que não respirar direito engorda. Como assim, pastor? Sim, é verdade. Eu estou dizendo para você que comer inadequadamente vai fazer você inchar, inflamar. Sim, é isso mesmo. Ah, então por que eu engordo se eu não como quase nada e tomo muita água? O problema pode estar na sua respiração. Às vezes é a sua circulação sanguínea. Às vezes você está até comendo bem, está até bebendo água, mas o teu organismo não está absorvendo esses nutrientes. Então o combustível afeta o outro. E na falta de um, seu organismo vai fazer com que você desacelere para repor todos eles. São os hábitos saudáveis de vida que permitem ao organismo fazer, repor e manter essa estrutura e esses combustíveis para assim funcionar de forma coerente, congruente. E quando o seu organismo funciona direito, ele é capaz de fazer mais forte. Mais forte para quê? Para te manter saudável, com a sensação de bem-estar, proporcionando qualidade de vida de forma satisfatória. Então, o prevenir doença é a melhor forma de lidar com elas. Já lá no seu começo, com o maior potencial de você vencê-las, sempre assim, é simples assim. É só fazer o que tem que ser feito. Todos nós somos infectados, desenvolvemos tumores e distúrbios em geral todos os dias e a todo tempo. A diferença está em como o nosso corpo lida com isso. Se vai vencer ou não os problemas, depende do seu balanceamento energético, depende dos seus recursos orgânicos, depende de como você está cuidando de você, dos seus pensamentos, dos seus sentimentos, das suas emoções. E como já foi dito, o balanceamento dos recursos orgânicos vem de bons hábitos, de boas ações de vida. Então, saúde e qualidade de vida só vem a partir de bons hábitos. Isso faz sentido para você? É importante que você desenvolva essa consciência. E a videoaula já passou do limite, 13 minutos. Para que ela não fique muito longa, eu vou parar por aqui. Quer saber mais? Vamos para a próxima videoaula.